Estamos aqui com o Mário Pérsico, diretor da CIA Clássica de Repertório. Mário, quando começou a CIA Clássica de Repertório? Começou em 1994. Claro que antes fazia-se teatro, mas não tinha o grupo A CIA Clássica. E foi uma coisa engraçada que um dos atores estava trabalhando comigo na época. Ele falou, um dia ele perguntou para mim: por que você não faz um teatro de resultados? Achei aquilo estranho, né? Porque para mim todo teatro é um teatro de resultado, tem o resultado, seja lá qual for, mas tem o resultado. E ele às vezes insistia nisso. Aí um dia eu não aguentei e perguntei: mas o que é um teatro de resultado? Ele olhou para mim com aquela cara mais, né, pasma do mundo, como que eu, tipo assim, como que eu poderia não saber uma coisa dessa? E aí ele falou: um teatro que dê dinheiro, né? Ah, é isso? Tá bom, então vamos tentar fazer um teatro de resultados. Aí fundei a CIA Clássica e o perfil principal era trabalhar com escolas, né? Fazendo projeto escola, apresentando para estudantes e tal, para viabilizar esse teatro de resultados que tivesse algum retorno, né? E funcionou por muitos anos muito bem, por sinal. E qual foi o primeiro trabalho da CIA Clássica de Repertório? Foi uma adaptação da Cinderela que eu fiz, é um infanto-juvenil. Cinderela a comédia, se passava na Idade da Pedra, então a referência era os Flintstones. E sobre as premiações da CIA Clássica de Repertório? Então, nesse mesmo ano, em 94, nós fizemos várias peças. Logo depois da Cinderela teve o Pluft, da Maria Clara Machado, e já veio a Mulher Zumbi também, que estreou em agosto de 94, no Teatro Municipal, aqui de Sorocaba. E, né, por coincidência, a Mulher Zumbi foi, já no ano seguinte, participou do primeiro festival e já começou a trazer prêmios. E aí foram uma sucessão, acho que foram 9 festivais que ela participou e ganhou 27 prêmios ao todo nesses 9 festivais que ela se inscreveu e participou. Quantos anos tem a CIA Clássica de Repertório? Então, em 94, 25, 26, anos. 25. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou com a companhia durante esse período? Eu acho que em 2013 nós começamos a nos reunir lá em casa, você, né, todo o grupo, para discutir teatro, ler textos de teatro. Uma vez por semana a gente se reunia e assistia filmes, ou assistia vídeos de outros coletivos, de outros grupos. E aí a gente acabou chegando à conclusão de que uma coisa que era fundamental para todos aqueles grupos que a gente estava vendo era sempre ter um espaço, ter uma sede. E aí concluímos que a CIA Clássica precisava também ter o seu espaço, né? Porque até então você dependia de uma escola que cedesse o espaço no final de semana para você ensaiar, da boa vontade de alguém que nos, né, permitisse, tivesse lá um salão, mas era sempre muito... Você dependia do horário que a pessoa, né, estava te cedendo aquele espaço. E você também não podia levar coisas para guardar lá. Enfim, era complicado. Aí decidimos e aí o desafio era como viabilizar isso, né? Porque vai ter um gasto, né? Vai ter né? E por mais que a CIA tenha sido formada para fazer um teatro de resultados, né? Não é assim, né? Vamos montar uma série, vamos, né? Então o grande desafio foi viabilizar isso aqui, esse espaço que em 2023 já vai estar completando 10 anos de existência, se chegarmos até lá, né? Então acho que esse foi o grande desafio. Porque
Porque não é só a questão de ter um espaço, você tem que equipá-lo minimamente e mantê-lo, o que é mais difícil ainda. Mário, qual que é o perfil da companhia? Eu acho que tem algumas linhas. Primeiro já é o título dela, né, o CIA Clássica, que tá sempre resgatando grandes autores, grandes textos. E aí a CIA tem no currículo Molière, tem Tennessee Williams, tem Clarice Lispector, tem essa de Queiroz, tem Jorge Andrade, Sartre, Shakespeare, enfim, tem grandes autores que sempre que possível a gente está trazendo. Mas não é só isso. Tem também um outro lado que acabou, né, se definindo sozinho, que é uma pesquisa histórica da cidade. Então tem lá uma trilogia sorocabana, são 3 espetáculos que contam períodos distintos da história da cidade. O primeiro deles foi A Febre, que conta a história da febre amarela em Sorocaba, que foi uma coisa que acabou com o fenômeno do tropeirismo que existia até então. Depois teve um outro espetáculo nessa mesma vertente, que é o Do Outro Lado do Rio, que conta a história da imigração espanhola aqui em Sorocaba. E o terceiro deles, que se chamou Concílio dos Mortos, foi a derrubada do convento de Santa Clara, que tinha aqui na rua Padre Luiz, onde hoje é o Conjunto Santa Clara, e foi removido daqui lá para cima, região oeste da cidade. E depois isso continuou de alguma forma, né? Recentemente não, esse ano, fizemos uma outra trilogia sobre a história da escravidão aqui na cidade, com 3 espetáculos diferentes abordando aspectos da escravidão em Sorocaba. E isso continuou também, os espetáculos que chegam com a noite, por exemplo, que também é uma pesquisa sobre a noite marginal aqui da cidade. Então, tem esses 2 perfis, estar trazendo grandes textos e grandes autores, mas também estar em sintonia com a história da própria cidade e sempre que possível estar trazendo a cidade para o palco. A CIA Clássica tem trabalhos que não são escritos somente por você. Existem outros autores que compõem todo esse trabalho. Pode citar um deles? Então, são esses que eu falei. Eu acho que um dos mais importantes, que foi também mais recente, foi o Jorge Andrade, que é o autor do Vereda da Salvação, que foi um grande desafio, que acho que demos conta brilhantemente, porque é um espetáculo bastante difícil, nada digestível, muito pelo contrário, tem uma amiga que, à época ela trabalhava no jornal, a Daniela Jacinto, a manchete da matéria dela foi: Vereda é um espetáculo para os fortes. E é mesmo, é um texto pesado, difícil, uma realidade... Tanto que, engraçado, né, quando foi montado, a primeira montagem dele foi no TBC, lá no Teatro Brasileiro de Comédias, e não foi sucesso. E eu lembro a Cleidiácono, que participou da montagem, ela falou que o público reagiu muito mal, porque eles não queriam ver aquela realidade. E o TBC tinha um público muito burguês, um público muito, né, elitista e acostumado a um outro tipo de repertório, outro tipo de texto. E quando veio essa fase nacional do TBC, na fase final dele, e que veio Vereda da Salvação, a repercussão com o público não foi nada boa. Porque eles também não queriam ver aqueles atores, aquelas estrelas todas mostrando esse tipo de realidade, né? Mas a gente fez e foi muito bom. Agradou muito, sobretudo a mim. Existe um histórico internacional, de mostras internacionais também. Fala um pouco sobre esses trabalhos que foram apresentados fora do Brasil. Então, primeiro foi a Mulher Zumbi no Chile, em Santiago, no Entepola, que é Encontro de Teatro Popular Latino-Americano.
Não sei se ele ainda existe, se ainda existe essa mostra, mas que era muito legal, porque eram peças da América Latina inteira, um encontro de, acho que era 9 ou 10 dias, com um espetáculo praticamente o dia todo. E muitas oficinas também, então foi uma experiência muito interessante ter participado do Entepola com a Mulher Zumbi. E depois, no ano seguinte, não foi um festival, aí nós fomos para Portugal para apresentar mesmo. Aí nós fomos com 2 espetáculos, que é a Mulher Zumbi e o infantil Meu Amigo Dom Pedro, que lá se chamou Meu Amigo Rei, porque Dom Pedro II não é tão, né, não faz parte da história deles, né? O Dom Pedro I, sim, foi para lá, foi rei lá, mas o Dom Pedro II não. Então, lá se chamou Meu Amigo o Rei. E nós fomos com esses 2 espetáculos para apresentar, fazer uma temporada lá. E então nós fazíamos à tarde, de manhã, o Meu Amigo o Rei, no Porto, e à noite em Vila Nova de Gaia, que era só atravessar a ponte, chegava em Vila Nova de Gaia, para apresentar a Mulher Zumbi. Quais são os futuros projetos da CIA Clássica de Repertório? Tem algumas coisas que ficaram congeladas agora por causa da pandemia, né? Tem um espetáculo do Nelson Rodrigues, por exemplo, que foi o primeiro texto dele, Mulher Sem Pecado. Já estava a produção pronta, o figurino, todos os atores estavam com o figurino pronto, mas a gente teve que parar, né, por causa da pandemia. Tem o Sob o Azul do Céu, eu escrevi uma continuação agora na pandemia também, que precisa, né, sair do papel. Enfim, tem alguns projetos aí que foram obrigados a parar pela pandemia, que eu espero que agora já dê para ir retomando. Você disse que um dos maiores desafios que a CIA Clássica de Repertório enfrentou foi manter o espaço, manter uma sede, que hoje se tornou uma escola de arte cênica. Fala um pouco sobre o Teatro Escola Mário Pérsico. Então, primeiro porque eu acreditei que para se manter esse espaço precisava fazer ele mesmo se autopagar. E aí a ideia da escola veio nesse contexto, e também porque eu já vinha trabalhando com formação de atores já desde 2001, né? Mas era uma coisa para iniciação de atores, que é o trabalho que eu faço lá na Fundec. E aí, com o espaço, havia a oportunidade de dar um passo maior, oferecendo a profissionalização para esses atores, né? Tendo um curso técnico que as pessoas pudessem se profissionalizar e depois tirar o registro profissional de ator. Então, a escola veio nessa vertente, primeiro para tentar ajudar esse espaço a se pagar e também para investir mais nessa formação de atores. Quais as principais referências que compõem a CIA Clássica de Repertório? Sempre tem uma coisa de tentar tocar as pessoas de uma forma humana, que as faça pensar, refletir sobre, desde uma realidade mais dura, como os que chegam com a noite, né, o espetáculo sobre a noite marginal da cidade, mas sempre tem um toque de delicadeza ali. Humanizado. Por exemplo, aquela história que a Ivone fazia com o Marcos, né, do brigadeiro, aquela mulher que contratava um garoto de programa porque queria alguém para conversar. Sempre tem um toque de humano, de delicado na abordagem de tudo. Eu acho que isso também é um perfil de como a CIA trabalha. Mesmo temas mais pesados, sempre tem algo de delicado, de sutil ali na abordagem. Referências humanas compõem a CIA Clássica de Repertório. A CIA Clássica trabalhou com alguns temas espiritualistas, como a doutrina de Allan Kardec, por exemplo. Como foi o processo
de montagem, como foi abordar esse tema espiritualista, esse tema sobre a espiritualidade? Eu acho que vai na mesma linha dessas referências humanas. O que me fascina é estar para além da doutrina, né? Então, como, por exemplo, Ghost, aquele filme, né, com o Patrick Swayze e Demi Moore, que é um filme de sessão da tarde, né, uma comédia romântica até bobinha, se você for pensar, mas me fascina ali essa coisa dessa comunicação entre mundos, sabe? Sentimento que não acaba com a morte, seja bom ou ruim, e a possibilidade de personagens que estão em planos que não se comunicam, estarem se comunicando através do cinema, através do teatro, através da literatura. Então, o que me atrai a atenção, mais do que a doutrina, do que passar a doutrina, é essa possibilidade de personagens que não poderiam estar dialogando, estarem dialogando, e se entendendo, e se perdoando, ou sei lá, né? Acho forte e bonito isso. Então, por isso que tem alguns espetáculos. No Meu Coração Não Cabem Flores, eu acho que foi o primeiro que ia nessa linha. Tem muitos prêmios, tem um currículo internacional. O que mais de novo a Ceia Clássica de Repertório pretende servir para o público aqui de Sorocaba e para a história de Sorocaba também? É sempre melhor outra pessoa falar isso, né? Porque pode parecer muito pretensioso. Mas eu acho que, de alguma forma, a Ceia Clássica já tem o seu lugar garantido na história do teatro sorocabano e, sobretudo, a partir de 2013, que ela tem esse espaço. E que esse espaço se transformou num espaço cultural para a cidade de Sorocaba. E aquela coisa que eu sempre falo, né, que nós ficamos aqui 7 anos tendo apresentações todos os finais de semana, às vezes tendo 5 apresentações no final de semana, porque às vezes era na sexta, no sábado, domingo à tarde, domingo à noite, e isso foi criando criando público e fidelizando o público. Aconteceu várias vezes de gente vir final de semana aqui, não sabia nem que peça era, mas sabia que tinha. E em vários momentos na cidade de Sorocaba, aqui era o único lugar que estava tendo alguma apresentação teatral. Não falo de música, outras coisas, mas teatro todos os finais de semana durante esses 7 anos, só aqui. Então isso já é algo importante dentro da história do teatro aqui da cidade. É algo que não é desprezível, é algo... Porque não é fácil também manter uma agenda com o espetáculo todo final de semana. Não importa se às vezes repetia espetáculo, não importa, mas o importante era que tinha espetáculo. Né? E que nós fazíamos, mesmo que tivesse, como aconteceu algumas vezes, só uma pessoa. Né? Porque se aquela pessoa saiu de casa, se arrumou, se programou, talvez pensou a semana inteira em ver aquela peça, não é porque é só ela que veio que a gente não vai fazer. Né? A gente fazia assim mesmo. Então, esse coletivo, a Ceia Clássica, já tem, na minha opinião, só por causa disso, de como ela manteve esse espaço, uma grande importância. A pandemia do coronavírus afetou muito o setor cultural e como esses tempos afetaram e no que afetou a Ceia Clássica de Repertório? Afetou muito, né? Porque foi um impacto, de repente, do nada. Tanto que quando as coisas começaram a parar, eu ainda não tinha a dimensão de como era. Eu disse, não, nós não vamos parar, nós vamos continuar. Porque eu ainda não estava consciente do que era aquilo.
E acho que em janeiro mesmo, em dezembro já começou as histórias, vão fechar, vai parar isso, vai parar aquilo. E tentei resistir, mas em janeiro mesmo já vimos que não dava, tinha que parar, né? E então foi um grande baque, né? Sobretudo por causa dessa frequência de apresentações todos os finais de semana, né? Então foi um choque. Mas, né, já faz 2 anos que estamos nessa, a gente já, sei lá, fomos criando coisas, né? A radionovela, por exemplo, o Drácula, que é uma coisa que nem sempre eu lembro de falar, mas que foi algo que me deu muito prazer de fazer, de escrever aquele texto e sobretudo da forma que foi produzido, que foi feito, com cada ator gravando da sua casa, no seu celular, e depois a Michele Sonsin unindo e editando aquilo. E hoje, quando eu ouço alguns capítulos, eu vejo o resultado, acho que aquilo foi muito legal, foi muito bom. Enfim, fizemos também uma adaptação do Entre Quatro Paredes, que foi gravado lá na Fundec, a gente fez com o Face Shield, né? Enfim, não, fomos dando sinais que estávamos vivos, né? Que não paramos de tudo. Então, a radionovela, O Inferno São os Outros, que a gente gravou lá na Fundec, com máscaras, enfim. Os textos, escrevi 5 textos, sei lá, fomos tentando, né, respirar e se mostrar vivos. O que você gostaria de ouvir de Deus quando encontrasse com ele e ele perguntasse: e assim a clássica de repertório? Eu gostaria que ele dissesse: parabéns, vocês conseguiram. Mas nem com a pandemia eu segurei vocês. Nem com a pandemia. Muito obrigado, Mário, por servir arte, por servir educação e entretenimento, né, para a cidade de Sorocaba, em tempos tão difíceis como esse. Obrigado. Obrigado.